Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, psiquiatra clínico e psicodramatista. Acredito que a maioria das pessoas que estão me escutando, se não leram ou assistiram o filme, sabem pelo menos a que se refere. Um livro do cartunista Ziraldo, um dos livros chamados infantis de cartunista Ziraldo, o outro é Flix, A Cor que Não Existia. Tem um livro de Ziraldo chamado O Menino Maluquinho, em que a capa, no desenho de Ziraldo, ele tem uma panela à guisa de chapéu, uma panela funcionando como chapéu. E a primeira frase do livro, o livro se inicia com essa frase: o menino maluquinho tinha fogo no rabo. Essa semana eu escutei de um paciente que toda a sua infância a mãe dizia, todos diziam na família, na rua, que ele era um garoto endiabrado, que aliás era uma expressão comum na minha infância, ser um garoto endiabrado. Ter fogo no rabo, ser endiabrado, ou ser um menino maluquinho, configura um diagnóstico que, ou pelo menos se aproxima de um diagnóstico, que ao mesmo tempo, paradoxalmente, ao mesmo tempo que ele é excessivamente dado, ele simultaneamente ele é pouquissimamente dado, que é o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse paradoxo de que há um excesso de diagnóstico de TDAH e, simultaneamente, há uma deficiência ou uma minimização do diagnóstico de TDAH, uma insuficiência de diagnóstico, é paradoxal, mas é real na vivência clínica, que acredito, de todos os psiquiatras e psicólogos ou outras pessoas, educadores. O que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Qualquer criança, ela é movida pelo interesse. Toda a sua atenção num brinquedo existe enquanto ela tem interesse naquele brinquedo. O interesse deslocou para outra coisa ao lar. Se tiver com uma criança carregada com uma criança de 1 ano que está brincando com algo e uma outra pessoa fornece um algo, ele larga imediatamente o que está sentindo. Pouco importa que quebre ou não, obviamente, ele não tem ciência disso, mas o foco de atenção dele se desloca imediatamente para o objeto novo que lhe é mais interessante. Então, nesse primeiro momento da vida, até os 4, 5, 6, 7 anos, toda a vida da criança é movida pelo interesse. Interesse no sentido de a atenção dela ser polarizada por coisas que lhe sejam interessantes. Toda pré-escola é movida pelo interesse. Então toda pré-escola é movida com música, com movimentação, com dança. Toda atividade social de uma escolinha, de uma atividade pré-escolar, todas elas são mediadas por dança, ritmo, música. A informação cognitiva não é passada cruamente, como é passada a partir do primeiro momento que a escola formal, da alfabetização em diante, em que a informação cognitiva é passada como informação cognitiva e se espera que a atenção adivinha toda da criança. Então, no primeiro momento, todos os seres humanos são governados pela chamada atenção espontânea. A atenção espontânea é a atenção que é polarizada pelo interesse. É o objeto que capta a nossa atenção. Então, um brinquedo novo mexendo numa criança, uma criança de berço, se algo se mexer no campo visual dela, polariza a atenção dela. Não é uma escolha dela. A partir do momento que o sistema nervoso central começa a se amadurecer, por volta dos seus 4, 5 anos, os controles voluntários começam a aparecer.
Então a criança aprende a fazer xixi, levantar durante a noite para fazer xixi. A criança aprende a sentar para fazer alguma coisa. A criança vai aprendendo o controle do movimento dela, aprende a respeitar a vez dela, aprende a sentar-se esperando que chegue o seu momento de falar. Mas isso não acontece subitamente. Isso acontece porque o amadurecimento do sistema nervoso central vai se processando. Então, obrigar uma criança de 2 anos a controlar o xixi dela, desfraldar uma criança muito cedo, do ponto de vista fisiológico, a criança ainda não tem essa resposta para dar. Por isso que se espera para dar o diagnóstico de enurese noturna, ou a criança que faz xixi na cama, depois dos 4 anos. Porque até então o processo está se fazendo. Pode acontecer um pouco antes, um pouco depois, mas é um processo. E com a atenção acontece a mesma coisa. A criança só consegue voluntariamente controlar sua atenção a partir de uma determinada época, que corresponde ao final da pré-escola. Mas tal como a atenção, também a movimentação física da criança é guiada pelo interesse dela. Não é um controle voluntário. Então, colocar uma criança de 3 anos, 4 anos, para ser fixe sentada. Vamos imaginar uma pessoa que vai a um culto religioso. Aí a criança tem 4 anos, no meio do culto religioso, ela levanta e sai. A mãe obriga ela a ser fixe sentada, preste atenção. Não tem como. A criança não pode controlar o seu movimento com a mesma facilidade que o adulto ou a criança mais crescida vai aprender a controlar. Então não é uma questão só de aprendizagem, é uma questão de que o sistema nervoso está preparado para essa aprendizagem. Claro que uma criança de 7, 8, 9, 10 anos pode continuar a fazer xixi na cama, pode continuar sendo uma criança impulsiva, porque não lhe foi ensinado, não lhe foi passado essa informação, vamos dizer assim. Mas antes de uma determinada época é impossível a criança aprender. Por quê? Porque o sistema nervoso não está preparado para isso. Então, o controle da atividade motora e a atenção, elas só são passíveis de serem controladas voluntariamente a partir de uma determinada época, que não é uma data cronológica exata, mas é no fim da pré-escola. Ao fim da pré-escola, quando a criança passa para a escola, ou seja, o primeiro ano com 6 anos, atualmente aqui no Brasil, a alfabetização, a criança passa a se defrontar com uma tarefa que não tem muito de lúdico, ou tem muito pouco de lúdico. Então a pedagogia muda crucialmente. Durante a pré-escola, toda a pedagogia pré-escolar é ritmada pela música, pela dança, pela movimentação, ou seja, está em harmonia com o processo da criança. Quando a criança passa para a escola, todo esse universo muda. Lhe é cobrado ficar sentada durante X horas numa sala, lhe é cobrado estudar algo que não tem interesse imediato. Qual é o resultado disso? A maioria das pessoas consegue se adaptar a esse mundo. Mas há um grupo de pessoas que tem níveis diferentes de dificuldade para absorver esse controle voluntário, tanto da atenção quanto da movimentação física. A esse grupo de pessoas em que a atenção espontânea continua sendo predominante, ou seja, toda a sua atenção só é concentrada, só é focalizada se houver um genuíno interesse pelo assunto, ou ela só consegue manter-se sentada durante um tempo bem curto, porque ela tem uma sensação tem uma necessidade de movimentação física. Então um grupo de pessoas não consegue, começa a ter uma discrepância entre o que lhe é cobrado e o que ela pode fornecer. A esse grupo de crianças que tem uma dificuldade maior ou menor e concentrar voluntariamente sua atenção diante de um objeto que não lhe é imediatamente interessante, ou manter-se sem atividade física, parado prestando atenção, ou controlar sua impulsividade, que é a vontade de fazer sem mediar
a presença do outro. A esse grupo de crianças é chamado de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, o que se chama de déficit de atenção no diagnóstico é a dificuldade da criança de voluntariamente focalizar sua atenção em um objeto que não tenha em si um interesse determinante. Traduzindo ou dizendo de um outro modo, em que a atenção espontânea continua sendo predominante tal qual era na infância, na primeira infância. O controle voluntário da atenção diante de um objeto desinteressante não lhe é tão fácil quanto a maioria das pessoas, ou lhe é impossível. A mesma coisa acontece com a movimentação física. Permanecer com a bunda sentada na cadeira durante 1 hora assistindo alguém dar aula exige um controle dessa impulsividade motora, dessa atividade motora, que muitas crianças ou algumas crianças não conseguem ter. A essas crianças em que a movimentação física supera a média das outras crianças, em que a inquietação física supera a média das outras pessoas, em que a criança não para quieta, é assim que se expressa, né? Não para quieta, quieta menino. É aquilo que no começo eu me referia, a criança endiabrada, o menino maluquinho que tinha fogo no rabo. A essas crianças que têm essa denominação, porque comparado com as outras crianças, as próprias crianças percebem que ela não respeita a vez dela, ela faz coisas que ela não faz, ela sobe em árvores, sobe em coisas, está sempre com alguém correndo atrás dela para controlar a atividade motora, está sempre inquieta fisicamente. Havia uma expressão antiga que hoje já não se usa tanto, que se dizia que a criança tinha um bicho carpinteiro. Na verdade era uma corruptela, tinha bicho no corpo inteiro, porque ela se movimentava tanto como se ela tivesse um bicho no corpo todo. E as crianças que têm o déficit de atenção predominante, ou seja, não é uma questão de inteligência, mas seguir aquele padrão de conhecimento, ou de fornecimento de conhecimento, que depende de um controle voluntário da atenção, como ela não consegue acompanhar, ela vai começar a ter uma defasagem em relação ao ritmo das outras crianças. E onde é que vai aparecer esse déficit de atenção? Nos erros banais da criança, que não é uma questão de conhecimento. Evitar trocar um sinal na mudança de linha numa equação. Não virar a folha da prova porque do outro lado tinha um último quesito, uma última questão que não foi vista, que se entregou impulsivamente rápido. A pergunta está lá na pergunta, assinale a resposta errada, ela não repare, não presta atenção à palavra errada e marca a certa. Esses erros banais, os esquecimentos se aparece o menino maluquinho, se aparece o menino endiabrado, se aparece o fogo no rabo na hiperatividade, o equivalente do déficit de atenção seria: não perde a cabeça porque está presa no pescoço, é aéreo, é desligado, é aluado, vive no mundo da lua. Por que no mundo da lua? Porque a pessoa está focalizando, é como se estivesse olhando para mim aqui nesse vídeo, o olho está dirigido para mim, mas a atenção está dispersa no mundo da fantasia interna, que é mais interessante, não é uma escolha. Se esse vídeo estiver sendo chato para uma pessoa e ela tiver a obrigação de continuar assistindo, a atenção dela vai se desviar para uma coisa mais interessante. Ela vai viajar na fantasia dela. É aquela criança que a aula está se processando lá e ela está desenhando o desenho animado dela, está fazendo o bonequinho, está mexendo em algo, completamente imersa nesse mundo dela. Não porque ela seja uma criança apenas, toda criança é fantasiosa. Mas quando uma criança não consegue polarizar sua atenção mediante a necessidade, e sim, só consegue mediante o interesse, ela rapidamente se desvia para o mundo interno, para a viagem interna dela. Por que esse diagnóstico, eu comecei dizendo que era excessivamente dado e também pouquissimamente dado? Porque a essência da criança é ser espontânea,
a atenção dela espontaneamente ser polarizada pelo interesse e ela se movimentar fisicamente. Então não é toda criança que necessariamente é inquieta fisicamente que o diagnóstico deve ser dado. Não é um diagnóstico de moral, tipo uma criança que do ponto de vista de comportamento é ruim, necessariamente tem um TDAH. Por quê? Porque é preciso que esteja também, não é apenas no ambiente escolar ou apenas no ambiente caseiro. É preciso que haja pelo menos os dois ambientes principais na vida da criança, que é a escola e a casa. Esse mesmo processo acontece, senão a gente estará tratando de uma situação ambiental ou circunstancial, de uma coisa, por exemplo, uma má relação da criança com uma professora. Ela pode ficar desligada na sala porque ela tem uma má relação com a professora, por qualquer razão que haja acontecido. Mas no ambiente doméstico ela se comporta de outro jeito, a gente não pode chamar isso de TDAH. Nem a professora pode denominar que essa criança é TDAH porque ela é continuamente desatenta na aula. Claro que o que eu vou dizer aqui é exagerado, mas um professor chato não merece ter atenção de ninguém, né? Não é porque tem a TDAH, é porque é chato. Um assunto chato não desperta o interesse. Por mais necessidade que um adulto tenha, ele boceja, ele desvia a atenção, ele se obriga a prestar atenção. É um esforço imenso, como está acontecendo agora. Nesses tempos de pandemia, eu atendo muito estudante universitário e todos, ou pelo menos a grande maioria deles, têm tido a mesma queixa. A dificuldade de manter a atenção no vídeo, na videoaula. Por quê? Porque, esmagadoramente falando, a maioria das aulas estão sendo chatas. Por quê? Porque os professores não têm preparação para transformar uma pedagogia presencial numa pedagogia à distância. Não é fácil manter a atenção no vídeo, é só olhar em qualquer série de Netflix. Por que uma série da Netflix sai de linha na primeira série, não se repete no outro ano? É porque as pessoas têm déficit de atenção? Não, porque aquela série não foi capaz de despertar interesse. No mundo corporativo do entretenimento, se não desperta interesse, não tem visualizações, isso sai. Mas a aula pode ser desinteressante. O assunto pode ser. Então não é necessariamente por isso que uma pessoa terá TDAH. Nem necessariamente porque uma criança se movimenta fisicamente expansiva que ela terá hiperatividade. Mas isso existe. Para todas as pessoas que trabalham ou com adultos como esse que eu tive essa semana, em que retrospectivamente ele dizia que na infância ele era dado a expressão que usada em relação a ele era endiabrado, e a toda a vida dele é de uma criança, adolescente e adulto, em que o diagnóstico retrospectivo, aliás, eu só lido com adulto. O diagnóstico de TDAH em adulto é um diagnóstico retrospectivo. Há que se fazer um diagnóstico, uma suposição diagnóstica bastante forte de que a criança, se fosse vista por um profissional à época da infância, depois da primeira infância, ou seja, já na escolar, por isso o diagnóstico só pode ser feito a partir de 6, 7 anos, porque é a partir daí que há uma discrepância nítida. Até essa época é muito difícil distinguir uma criança que tenha, é praticamente impossível, porque todas estarão sujeitas a um ambiente favorecedor. O que significa que um ambiente favorecedor, ou seja, um ambiente em que a ludicidade, em que seja movida do professor para o aluno, muitas crianças com TDAH serão favorecidas porque o ambiente se tornou favorável para ela. Uma sala de aula em que a criança não seja obrigada a ficar 4 horas seguidas sentada numa cadeira, ou o adulto, em que haja uma movimentação física, reduz bastante o número de pessoas que sejam discrepantes dessa necessidade. Ou seja, o TDAH existe, mas o ambiente é extremamente favorecedor ou prejudicial à presença dele. Por isso que os professores de cursinho tendem a ser mais eficientes do que os professores regulares. Os professores de cursinhos, em geral, eles têm, como eles estão com salas grandes, hoje não, porque é vídeo, mas
Quando era presencial, como eram salas grandes, 40, 50, 60, 70 pessoas, eles tinham a necessidade premente da função, do papel deles, de ser um foco de interesse. Ele não dependia que a pessoa despertasse o interesse, ele produzia o interesse. Então, essa pessoa consegue com muito mais facilidade que pessoas não se dispersem, que é uma outra forma de a gente falar da atenção, da déficit de atenção. Em resumo, o TDAH existe, não existe tanto quanto as pessoas dizem, mas não é zero como outras pessoas dizem. Existem pessoas que têm uma dificuldade de amadurecimento neurológico, no neurodesenvolvimento, que não conseguem controlar voluntariamente ou a sua atenção ou a sua atividade motora, mas que também o ambiente onde ela está é complementar disso. Pode ser um complementar favorecedor ou desfavorecedor. Então, a grosso modo, o que eu vou dizer aqui é, obviamente, tem muito exagero, bastante exagero, né? Mas serve de analogia ou serve de lembrar, chamar a atenção para uma situação. É possível que um médico com TDAH, verdadeiramente, tenha muita dificuldade de trabalhar em regime de ambulatório, de atender 20 pacientes consecutivamente, em que 80% têm diagnósticos similares. Ou seja, é uma tarefa rotineira que não lhe desperta nenhuma atenção. Então, a possibilidade desse médico ter erros de atenção é bem maior. Mas esse mesmo médico, trabalhando no Médicos Sem Fronteira, por exemplo, em que a atividade médica é sempre mutante, é sempre sob demanda, ou seja, sua atenção está continuamente sendo puxada, está sendo polarizada, é bastante possível que ele se torne inteiramente adequado a esse ambiente. Claro que o que eu estou dizendo tem muito exagero, mas o que eu quero demonstrar com isso é que uma mesma profissão, com o mesmo diagnóstico, ela pode ter o exercício favorecido ou desfavorecido em função de como o ambiente se apresenta para a pessoa. Ou, como eu costumo brincar com pacientes meus, se você é advogado e tem TDAH, não faça concurso para a carreira pública, porque provavelmente você vai ganhar relativamente bem ou bem para fazer uma atividade estritamente rotineira. Vai ser um sofrimento. Mas se você for ser advogado do Greenpeace, você vai ter uma movimentação constante na sua vida. Todo o seu conhecimento pode ser tornado operacional e eficaz porque o ambiente lhe favoreceu. Essa combinação de que existe a dificuldade do neurodesenvolvimento, de pessoas que têm uma dificuldade, em relação à média das pessoas, têm uma dificuldade maior de focalizar voluntariamente sua atenção em assuntos que não lhe sejam interessantes de forma imediata, porque o diagnóstico pode ser exclusivo ou inclusivo. Pode haver pessoas que só tenham déficit de atenção e pessoas que só tenham hiperatividade. E pessoas que tenham as duas facetas do problema também. E chamar a atenção de que existe o problema, não é uma invenção esse diagnóstico, é um reconhecimento. E como todo o diagnóstico serve para orientar. O diagnóstico TDAH não serve para nós ficarmos parados, a criança tem TDAH. É como se favorece o ambiente com a criança que tem TDAH. A medicação é uma delas, mas a medicação pega um pedaço da vida da pessoa. A duração maior que uma medicação para hiperatividade e desatenção talvez seja em torno de 6 a 8 horas. Ou seja, 2/3 da vida dela tem que ser movida de um outro jeito. Ou seja, como se construir a vida e favorecer a vida de uma pessoa que voluntariamente, que do ponto de vista pessoal, não tem esse controle tão fácil, tão imediato quanto a maioria das pessoas. Aí entra a questão de construção de um ambiente favorecedor, que é o exemplo que eu estou me referindo entre o médico ambulatorial e o médico do Médicos Sem Fronteira. A pessoa é a mesma, a patologia pode ser a mesma, a dificuldade do neurodesenvolvimento é a mesma, mas um ambiente faz eclodir, faz aparecer mais nitidamente
as dificuldades, e no outro ambiente essas dificuldades deixam de ser dificuldades e passam a ser atributos favorecedores. Por quê? Porque uma pessoa que tem sua atenção despertada continuamente pelo interesse é uma pessoa que mantém atividades por longo período com coisas que outra, por estar mais habituada à vida rotineira, não consegue fazer. Me estendi muito nesse vídeo, mas eu acho que foi necessário. Tchau.